Pessoal, vamos lá então, para as questões de hoje. O delito de sequestro e cárcere privado, inserido entre os crimes contra a pessoa, constitui infração penal de ação múltipla, e a circunstância de ter sido praticado contra menor de 18 anos de idade qualifica o crime. Então, vejam bem, pessoal, esse é um crime, né, o 148 do Código Penal, sequestro, é um crime contra a liberdade individual. Ao lado dele, nós temos um outro crime contra a liberdade individual, recentemente inserido no Código Penal, que é o 147A. Toda essa parte dos crimes são crimes que são contra a pessoa e que atingem a liberdade individual. Quando fala em liberdade individual, a gente pensa somente no sequestro, no 148. Mas ali estão vários crimes que afrontam o direito do sujeito de viver livremente, e não somente a questão referente à privação de liberdade, tá? O 148, para a gente matar logo a questão, qual é a redação dele aí, pessoal, para a gente saber? Qual é a diferença de crime de ação múltipla e crime de ação simples? Crime de ação múltipla ou de conteúdo variado é aquele que o tipo penal traz mais de uma conduta. Em palavras mais simples, traz mais do que um verbo. Então, por exemplo, homicídio, crime de ação simples. Qual é a conduta ali? Matar. Não existe outra, perfeito? Lógico que matar pode ser de várias formas, mas o verbo é um só, matar, tá? Crime de ação múltipla, tráfico. Nós temos lá importar, exportar, remeter, trazer consigo, ter em depósito, transportar, preparar, vender, expor à venda, etc. Ou seja, temos 18 formas possíveis de praticar o tráfico. Isso é um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, perfeito? Aí eu pergunto, o sequestro é crime de ação simples ou crime de ação múltipla? Oi? Por quê? Vocês afirmaram com convicção, então, por quê? Qual é a conduta que está lá no 148 do Código Penal? Oi? Constranger? Restringir? É isso mesmo que está lá? Vamos dar uma olhada? Alguém abre o Código Penal aí, porque nada melhor do que vir. Eu vou aproveitar essa questão aqui para falar de um outro crime, tá? Porque nada melhor do que olhar, tá? Então, pessoal, 148, vamos dar uma olhada aí, 148. Sequestro, o nome do crime é sequestro ou cárcere privado. Qual a diferença entre ambos? Tá? Já que estão previstos no mesmo tipo penal, por que existe sequestro e existe cárcere privado na descrição do crime? É porque entende que o sequestro é em localidade ampla, enquanto cárcere privado seria em espaço confinado, semelhante a uma cadeia. Por isso chama-se cárcere privado. Então, por exemplo, quando priva alguém de seu direito de vir para deixar essa pessoa trancada num quarto, a gente teria a denominação cárcere privado. Se levar para uma fazenda, nós vamos ter a denominação sequestro. Mas os dois tipos são a mesma coisa. Vai, lê aí para a gente 148. Privar alguém de sua liberdade. Então, olha aqui, não tem restringir ou privar? Privar, vai. Mediante sequestro ou cárcere privado. Então, olha aqui, pessoal, privar. Quantos verbos nós vimos aí? Um. Então, esse crime é um crime de ação simples, não é isso? Então, a questão já começa errada quando ele fala que constitui infração penal de ação múltipla. Já está errado daí. Mas vamos ver se o restante aproveita. E a circunstância de ter sido praticada contra menor de 18 anos qualifica o crime. Vamos dar uma olhada, é o parágrafo 2º, salvo engano, que vai trazer lá uma forma diferenciada em algumas circunstâncias. 148. Parágrafo 1º?
Parágrafo 1º, inciso 4. Mas é qualificador ou causa de aumento de pena? Qual é a diferença? A qualificadora é uma nova pena, não é isso? Causa de aumento de pena e diz, aumenta-se a pena de tanto a tanto, ou de tanto, um espaço fixo, né? O que ele fala no parágrafo 1º? A pena é de... Ah, e é diferente do caput? Então é qualificadora. Então vejam bem, o restante está certo. O único espaço errado aí é quando ele diz que o crime é de ação múltipla. Na verdade, esse crime é um crime de ação simples. Tranquilo isso, pessoal? Agora vamos dar uma olhada no crime que está do lado dele, novo, que é o artigo 147-A. 147-A, que é o crime de perseguição, que nós não tínhamos no direito brasileiro. Esse crime vai bombar, hein? Já vai pingar aí. Olha só, pessoal, esse crime que é novo 2021, tá? Esse crime aí, né, que é veio do inglês, chamado stalking, ele é o crime que, para a melhor tradução para a gente, seria a perseguição, o incômodo. É quando alguém fica perturbando a paz da outra pessoa. Tira a paz daquela pessoa, porque busca contato frequente. E esse contato não é desejado. Mas mesmo assim, o sujeito se aproveita, ou do mesmo espaço físico, ou o que é mais comum hoje, redes sociais, para ficar perturbando a paz do outro. Lê aí para a gente aí o stalking, por favor. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Qual é a diferença dele para o 147, que é a ameaça, pessoal? Porque, vejam bem, o stalking tem ameaça dentro também. Uma das formas é a ameaça, não é isso? Não está aí? No 147A não fala, né? Perseguir alguém. Aí ele fala ameaçando. Não é isso? Não está lá? Ameaçando, não tem? Então tem, cara. Calma aí, tricolor. Tem sim. Ameaçando na integridade física. Não é isso? Então, olha aqui, pessoal. A diferença é que a ameaça, 147, é um ato isolado. O stalking é um ato contínuo. Esse crime é um crime habitual. Existe uma habitualidade. A conduta de perseguir, ela não é única, ela é habitual. Estamos juntos? Então, a pessoa pratica isso rotineiramente, com frequência. Tá? Perguntaram, esse crime é de ação pública incondicionada ou condicionada à representação? Já viram isso? Já viram, atentaram para isso? Vê lá, tem parágrafo aí, não tem? Vê lá, tem ou não tem? 147A. Esse teu código já está com 147A? Eu acho que nenhum código editado no primeiro semestre tem, só vai encontrar na internet. Tá? Mediante a representação, né? E o que ele tem em comum com a ameaça é a necessidade de representação. Por quê? Atinge a esfera íntima, pessoal do indivíduo, tá? Então, por isso, ele deve autorizar. Perfeito? Teve aí, né, não sei quem acompanhou, mas teve aí aquela discussão lá, né, na internet, né? O sujeito gravou um vídeo público e tal, não sei se viram aí 2 professores e tal, né? Então, quem criticou o cara pensa que se a conduta foi agora, após a entrada em vigor, poderia ter feito a representação pelo 147. Porque a prática foi contínua. Todo dia o sujeito recebendo uma mensagenzinha, né? Dizendo que vou te matar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Diariamente. Então, caberia a representação pelo 147A. Vez que me parece que a conduta se deu posteriormente à entrada do 147A em vigor. Tá? Cara, por ser um crime habitual, a tentativa é difícil de ser visualizada. Porque o crime habitual é aquele que uma única prática não caracteriza aquele tipo. É necessário que exista um conjunto de práticas, né?
Uma única prática poderia caracterizar a ameaça, mas não tentativa do 147A, estão entendendo? Pessoal, dê uma lida nesse 147A. A minha aposta é que ele pode aparecer na prova, em especial com a questão da mulher, tá? Porque normalmente isso aqui acontece com as mulheres, com homens que não aceitam fim de relacionamento. E aí ficam lá enchendo o saco da ex. Aí ela bloqueia um número e arruma outro. 147A é de ação simples ou não, pessoal? 147A é crime de ação simples ou de ação múltipla? Vamos olhar aí. Olha só, para responder eu vou saber o seguinte, não importa quantas formas o cara pode praticar o crime. O que interessa, porque, por exemplo, para matar uma pessoa, você pode matar a pessoa afogada, com tiro, facada, veneno, atropelamento, mas todas essas formas estão dentro de um único verbo, matar. Agora, para você perturbar a paz de alguém, perseguindo essa pessoa, você pode fazer isso de diversas formas. Mas continuam sendo todas elas perseguir ou nós temos outras maneiras? Estão entendendo a situação? Se o único verbo é perseguir, o crime é de ação simples. Se tem mais verbos, o crime é de ação múltipla. Vamos novamente ao texto. Eu quero que vocês concluam, porque na hora da prova seria bom que vocês concluíssem também. E aí, é de ação simples ou de ação múltipla? Simples. Só tem uma forma de ser praticado. A conduta é perseguir. O que é perseguir? É ficar no encalço daquela pessoa, tirando a paz dela. É esse que é o crime do 147A, que vem em boa hora, né? Porque, infelizmente, existem pessoas que são verdadeiras obsessoras, tá? Não é isso? E por que ele botou aí um destaque para a mulher, tá, pessoal? Porque, normalmente, as queixas, não estou falando da queixa crime, não, tá? Estou falando da queixa na linguagem coloquial, vulgar nossa. Normalmente, as queixas a respeito disso vêm de mulheres, tá? Pode acontecer com homem? Pode, mas é mais raro. Normalmente, a praxe, né, indica que as mulheres são mais vítimas desse tipo de atitude. O cara que não aceita fim de relacionamento e fica lá perturbando, enchendo o saco, tá? Tranquilo, pessoal? É aumento de pena ou é qualificadora? Quando é envolvendo questão de feminicídio? Oi? Aumento de pena, né? Então, vamos guardar isso para a prova, porque pode aparecer, tá? Galera, tranquilo isso aí? E mesmo o edital sendo anterior, como está dentro dos crimes que estão no edital, essa mudança pode ser cobrada, tá? Vamos lá, questão 2. Todo mundo conseguiu diferenciar a ameaça do stalking? Todo mundo conseguiu diferenciar? Que aqui eu tenho uma habitualidade, aqui eu tenho uma ação única. Cada ação que for desenvolvida nesse sentido vai configurar um crime. Pode haver mais de uma ameaça? Pode, tá? Da mesma maneira, pessoal, aqui também o crime é de ação simples, tá? A ameaça. Ele fala ameaçar alguém, aí ele vai falar com gestos, escritos, palavras. Tem várias formas de ameaçar, mas todas elas estão constituindo apenas a ameaça. Julgue os itens subsecutivos acerca dos crimes contra a pessoa. Considere que Jonas encarcere seu filho adolescente, usuário de drogas, em um dos cômodos da casa da família, durante 3 dias para evitar que ele volte a se drogar. Nesse caso, Jonas pratica o crime de cárcere privado. Questão difícil, né? Oi? E aí, pessoal, todo mundo acha que está certo? Oi? Por quê? Oi? Não, vamos lá. Tá. Sim, pessoal, olha só. Confinamento configura cárcere, tá? Agora, a questão aqui é saber se essa prática dele envolve cárcere privado ou não, tá? Se envolve ou não. A gente não vai conseguir responder só olhando para a lei. Aqui a gente vai ter que olhar para a jurisprudência, tá? E aqui a gente vai perceber a questão do estado de necessidade em favor do pai, tá? Porque quando o filho chega num nível de dependência tal e pais se desesperam e às vezes acorrentam ou trancam dentro de casa,
Isso não é uma coisa de ficção. Isso já foi levado aos tribunais. E o que os tribunais entenderam que houve nesse caso? Estado de necessidade. Estamos juntos? Então, por isso, ele não pratica o crime. Maior de idade, aí o pai não exerce mais poder familiar, né? Tá? Só adolescente. Então, por isso que aqui ficamos com a letra E. Caracteriza o delito de constrangimento legal a hipótese de intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente e seu representante legal, ainda que justificada por iminente perigo à vida. Pessoal, 146 do Código Penal, que é o constrangimento legal, ele é um crime subsidiário, o verbo dele é constrangir. Ele é um crime subsidiário em relação a todos os demais tipos do Código Penal que trazem o verbo constranger. O que significa isso? Que ele é o tipo matriz. A partir dele eu tenho os tipos derivados. Então ele é a base, ele é o gênero, tá? Então vejam bem, o constranger está sempre relacionado a ir contra a vontade da vítima. Dentro do edital, a gente tem um crime que traz o verbo constranger, que é o artigo 158. Isso falando do direito penal. Nas leis, nós temos a lei 9455, que é a lei de tortura, que também traz a questão do constranger, tá? Temos outros, mas que estão fora do edital. Por exemplo, o estupro. Qual é o verbo lá no estupro? Constranger, tá? Então, o constranger, ele envolve sempre um ato de ameaça ou de violência para obrigar alguém a fazer algo que não quer. Quando for para obter prática sexual, é estupro. Quando for para forçar alguém a ceder vantagem devida, é extorsão. Quando for para causar sofrimento físico ou mental com alguns objetivos, obter informação, etc., é tortura. E quando não tiver um objetivo desses especificados em outros tipos, mas mesmo assim obrigar alguém a fazer algo que a lei não manda, ou impedir alguém de fazer algo que a lei não proíbe. Porque vejam bem, no Brasil, todos nós só somos obrigados a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, não é isso? Mas quando usa violência ou grave ameaça contra alguém, tá? Para obrigar essa pessoa a fazer algo que a lei não manda, ou proibi-la de fazer algo que a lei não proíbe. Tá? Genericamente falando, o que nós temos? Constrangimento legal. Estamos juntos, pessoal? Tranquilo? Galera, tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Tá? Então, veja bem, o constrangimento ilegal, ele vai acontecer em tese quando o médico quer submeter alguém a um tratamento que a pessoa não concorda. Porque ninguém é obrigado a se submeter a tratamento nenhum, salvo quando houver risco iminente de morte. Quando houver risco iminente para morte, aí o 146, parágrafo 3º, que está em consonância com o Código Civil, diz, não, aqui não tem constrangimento legal. Se obrigar alguém a se submeter a um procedimento diante do risco iminente de morte. Estamos juntos? São duas possibilidades, pessoal, que a lei diz que não vai haver constrangimento legal. Que a lei afirma que não vai haver constrangimento legal. Dois casos. Quando fizer a intervenção à força para salvar a vida da pessoa, ou quando, intervenção médica, ou quando fizer a intervenção à força para impedir o suicídio. Porque se você for olhar, o suicídio também não é proibido. A lei não diz que ninguém pode, que é proibido as pessoas se matarem. Não tem nenhum lugar aí que diz isso, tá? Então, poderia surgir o seguinte argumento: ninguém é obrigado a fazer algo, senão, em virtude de lei. Não existe lei que proíba o sujeito de se suicidar. Mas esse seria um pensamento muito pequeno, porque a Constituição traz como princípio fundamental a dignidade da pessoa humana, né?
Então, é óbvio que o Estado ele não vai punir o suicídio, mas ele vai tentar intervir para impedir o suicídio. Perfeito? E pode ser que que nessa intervenção para impedir o suicídio ocorra um ato violento. Às vezes não vai lá, o sujeito está querendo se jogar de determinado prédio e tal, o bombeiro não surge de repente do nada, aí aplica uma gravata, faz alguma coisa para tentar impedir, ele está usando violência, tá? Poderia ser alegado constrangimento legal, mas o 146, parágrafo 3º, afirma que não. Estamos juntos aí, pessoal? Tranquilo? Tá? Se usar da força para realizar lá um procedimento contra alguém que professa uma religião que não admite aquele tipo de procedimento, mas o médico comprovar que aquele procedimento era indispensável para salvar a vida daquela pessoa naquele momento, tá? E essa pessoa tiveram que usar de força para imobilizá-la, etc. e tal. O que o médico vai alegar em sua defesa? 146, parágrafo 3º do Código Penal. Estamos juntos, pessoal? Tranquilo? Algumas religiões não permitem determinadas intervenções médicas, tá? Não é só a questão da transfusão, não. A transfusão todo mundo sabe, né? Mas existem algumas religiões que não permitem determinadas intervenções, tá? Mas se o médico comprovar, e isso é um laudo, comprovar que aquela intervenção era indispensável ou a pessoa iria a óbito, tá? Não haverá crime de constrangimento ilegal para ele. Estamos juntos, pessoal? Tranquilo? Galera, todo mundo entendeu essa questão do constrangimento legal? Tranquilo isso? Exemplo de constrangimento legal. Me empresta teu carro para eu ir ali na farmácia e já te devolvo. Não quero emprestar. Vai emprestar ou eu vou te encher de porrada. Isso é constrangimento legal. Você é obrigado a emprestar seu carro para alguém? Então ele está te obrigando a fazer algo que a lei não te obriga. E usando para tal de grave ameaça. Pode ser que use de força também. Então, nós vamos ter aqui constrangimento legal. Tranquilo isso? Ele não tem a intenção de que você dê o carro de vez para ele. O que ele quer é pegar seu carro e ali voltar. A intenção dele foi bem clara, mas você não está afim de emprestar o seu carro. Tá? Mas ele quer te forçar a tal. Isso é constrangimento legal. Pessoal, então a questão 3, qual é o gabarito dela? Errado. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, o delito de redução à condição análoga de escravo, esse crime é importante PRF, hein? O crime de redução à condição análoga de escravo é o artigo 149 do Código Penal. Pessoal, redução à condição análoga, isso significa redução à condição semelhante a de escravo. Porque não temos no Brasil escravidão hoje como um instituto jurídico. Tivemos no passado. Então, hoje, ninguém pode ser considerado escravo efetivamente. Tá? Pode ser considerado, mas pode ser reduzido, ter a sua liberdade, a sua dignidade reduzida a uma condição próxima àquela que era dos antigos escravos. Estamos juntos? Esse é um crime também contra a liberdade individual. Estamos juntos? Só que, vamos lá, pessoal, esse é um crime contra a liberdade individual dentro do Código Penal. Mas para a jurisprudência, ele é um crime contra a organização do trabalho. Tranquilo isso? Porque o trabalho é organizado no Brasil de tal forma que a cada prestação de atividade para alguém é necessária a contraprestação remuneratória. O trabalho gratuito, ele é necessariamente voluntário e não obtido mediante alguns tipos de artifícios. Estamos juntos? Então, não estou dizendo que não existe trabalho gratuito. Várias pessoas fazem trabalho gratuito aí, né? Trabalhos voluntários em locais onde é de assistência, né? Seja idosos, crianças, etc. Trabalho voluntário é uma coisa. Trabalho forçado é outra, tá? Todas as vezes que houver
contratação de trabalho, esse trabalho precisa ser remunerado, tá? Isso aí até hoje, né? O Paulo Guedes, por exemplo, ele quer transformar o servidor público em escravo novamente. Ele acha que por ter estabilidade ele pode fazer tudo. O escravo também tinha estabilidade. Você conhece alguma notícia de escravo demitido? Nunca houve, né? Então o escravo também tem estabilidade. É o sonho dele, né? Transformar o servidor público em escravo. Espero que não consiga. Mas a ideia dele é essa, porque ele tem, não, mas tem estabilidade, não tem que reclamar de nada. O escravo também tinha, não soube de nenhum escravo demitido. Se alguém souber, me diga, não, o escravo tal foi demitido porque não trabalhou bem. Não era assim, né? Ia para o tronco, né? Assim funcionava. Então era castigado, né? O sonho dele é esse. Então vamos lá, pessoal, essa questão 4 aqui. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, o delito de redução à condição análoga de escravo está inserido no Código Penal entre os crimes contra a liberdade pessoal, sendo certo que esse ilícito suprime somente o bem jurídico em perspectiva individual, razão pela qual compete à Justiça Comum Estadual processá-lo e julgá-lo. E aí? Errado, pessoal. Entende-se que esse crime atinge a coletividade, ainda que sejam poucas pessoas ali, mas ele atinge toda a sociedade. Por isso que ele é considerado um crime contra a organização do trabalho e, portanto, ele é julgado na Justiça Federal. Daí a importância dele para a área federal, tá? Oi? Diga. Vocês tinham discutido e estavam... Tranquilo isso, pessoal? Esse crime, então, é um crime eminentemente federal, tá? E vamos fazer remissão aqui à Constituição, artigo 243 da Constituição. O que diz a Constituição lá no artigo 243, pessoal? As glebas onde houver trabalho escravo, e também aquelas onde há plantação de drogas, elas serão expropriadas. O que é isso? É desapropriação sem pagamento, tá? Para serem utilizadas no assentamento de colonos. Estamos juntos, pessoal? Então, veja, esse crime é um crime tão grave, tá? Esse crime é um crime tão grave que quem realizá-lo irá perder a propriedade onde o crime está sendo praticado. Agora, vejam bem, essa aí fez classicamente, mas esse crime, pessoal, muitas vezes não é praticado assim. Muitas vezes esse crime é praticado de outras maneiras. O cara cria dívidas e tal, que obrigam o sujeito a ficar atrelado ao trabalho, tá entendendo? Existem outras formas, né? O cara, quando recebe o salário dele no mês, ele tem que pagar tudo, porque ele fez um monte de dívida com o empregador. Então, existem outras possibilidades, mais sofisticadas, que são mais difíceis de serem identificadas do que essa aí. Essa aí está clara, né? Tá? Mas não necessariamente, pessoal, quem pratica esse crime constrói uma senzala, não necessariamente funciona dessa maneira, tá? Existe até isso, mas não é necessariamente assim, para reduzir alguém à condição semelhante à de escravo. Agora, próximo a esse, a gente tem o 149A, que eu recomendo a leitura, porque é o crime de tráfico de seres humanos. Esse crime, pessoal, é uma preocupação muito grande para quem estuda para PRF, por exemplo, né? Nesse edital, não sei se veio, mas nos editais antigos vinham até os decretos que tratavam da questão da prevenção ao tráfico de pessoas, né? Essa eu não sei se veio lá na parte de direito administrativo ali, não me lembro, mas esse crime aí é um crime bem interessante para o pessoal da PRF, né? Que é o tráfico de pessoas, perfeito? O tráfico de pessoas. O interessante aí é lembrar que esse 149A, ele não previu o tráfico de acordo com a vontade da pessoa, diferente das previsões antigas. O tráfico hoje é sempre contra a vontade da pessoa que quer ser, entre aspas, traficada. Tem vários tipos de tráfico de pessoas. O mais comum é para a exploração sexual. E normalmente é mediante fraude. Tá? Não quer dizer... Porque se não for mediante fraude, se for consensual, se a pessoa aqui, ó, tem uma proposta aí para você ir para a Alemanha. Tá, o que eu vou fazer lá? Vai se prostituir. Ah, tá bom, quero ir. Não tem crime. Tá? O que tem crime é quando leva com violência, grave ameaça, fraude, que é o mais comum. Né?
Normalmente, o que o sujeito faz? Ele aborda a rua, nossa, você é muito bonita, muito linda e tal. A gente está recrutando aí pessoas para a carreira de modelo, na Europa, muito bem remunerado, tem aqui o contato e tal, e a pessoa às vezes se ilude com essa proposta, vai, quando chega lá, vira escrava sexual. Não, porque aquelas pessoas querem ir. Não é isso? Aquelas pessoas querem ir. Tá? Oi? Elas, inclusive, pagam para quem vai levá-las. Tá? Isso é redução à condição análoga de escravo. Tem lá a retenção de documentos, é uma das formas de... É uma das formas de praticar esse crime, é retendo documentos, né, essenciais para o trabalhador e tal. Então, por exemplo, o estrangeiro, o documento dele no país que não é o natural dele é o passaporte. Até ele obter registro naquele país, o documento que o identifica, por força de tratado internacional, é o passaporte. Tá? Então, se ele sem o passaporte, ele não tem identificação naquele país. Então, ele fica com medo e acaba ficando atrelado àquelas pessoas. Qual seria... E depois eles devem ter ficado calados e tal. Mas olha só, pessoal, isso aí, eu não sei, tem que pesquisar o histórico desse casal. Mas pode ser até o 149A. Porque pode ser tráfico para adoção. Porque não é incomum, não, tá? O Brasil, crianças de classe média, classe alta, normalmente não. Mas crianças de classe mais baixa, Rio de Janeiro menos, mas, por exemplo, Estados do Norte, interior do Nordeste, você tem uma incidência muito grande desse tipo de crime. Porque, às vezes, os próprios pais não querem a criança, não tem condições de ficar. E aí, o que acontece? Existem casais no exterior e casais dentro do Brasil que não podem ter filhos e são interessados em adquirir. Então, a criança ali, muito novinha, ela é vendida. Tá? O traficante se aproveita disso, para tirar essa criança do território nacional, principalmente Europa e Estados Unidos, onde os casais que não podem ter filhos, né, não querem se submeter ao processo de adoção, que é um processo lento e tal, tudo isso, né, e preferem recorrer ao mercado negro. E nesse mercado negro tem lá, criança brasileira, não só do Brasil, mas criança brasileira também, sendo traficada. Tá? Mas tem que ver qual era o crime, entendeu? Porque se o crime era de sequestro, já está consumado. Mas se o crime era de tráfico, não estava consumado ainda. Né? Porque se o crime era de tráfico de seres humanos, ainda não está classificado, não está consumado. Ela está nos atos executórios, mas ainda não efetuou ali a transposição, né? ou entre estados, ou entre o Brasil e outros países, com aquela pessoa, com aquela criança. Tá? Por isso que criança não se pode dar mole em lugar público, não, pessoal, porque é até uma determinada idade, tá? Foi dentro de casa? Meu Deus. Aí realmente... Mas, olha só, pessoal, porque criança até determinada idade, ela ainda não tem memória. Então, para ele, e os caras sabem disso, criança assim, 1 ano e pouco, 2 anos, se ele tá com o pai ou tá com a mãe ali, mas se tirar ele daquele ambiente e levar para outro, ele se adapta, tá? Então, por isso que eles ainda têm um interesse ali até determinada idade. A partir de determinada idade, não, porque vai dar muito trabalho e tal, né? Vai ficar perguntando do pai, da mãe, aí para eles não é interessante. Diga. Tentativa de tráfico. Porque a criança foi recuperada logo em seguida, pelo que estão dizendo. Então, agora, é absurdo, né? Mas tem que aprofundar o histórico desse casal, para saber se esse casal tem histórico de viagem. São vários indicativos. Tem que puxar o tráfico internacional deles, porque cada vez que você sai do país, pelo menos de avião, fica registrado. Dependendo se saiu por porto regular, também fica registrado. Tem que buscar o histórico dessas pessoas para saber se eles costumam fazer viagens frequentes e tal, que isso é um indicativo. Né? Pelo jeito, eles fazem isso, porque ela tentou primeiro ver se o portão estava abrindo, estava aberto, aí a mãe... Aí depois... Olha, se pegar o histórico de viagens, viaja com frequência, eu vejo no intervalo, se pegar o histórico de viagens, viaja com frequência, trabalha com o quê? Não tem fonte de renda? Está entendendo? Não tem fonte de renda, ou a fonte de renda declarada é incompatível com o tipo de viagem que faz frequentemente,
aí já pegou que é isso. Vamos lá, questão 5. O delito de apropriação indébita previdenciária é crime omissivo próprio, sendo, no entanto, imprescindível a demonstração da finalidade especial de agir, consistente na intenção inequívoca de apropriação do valor destinado à Previdência Social, para sua caracterização. Pessoal da PF, esse crime é muito importante. Artigo 168-A. Artigo 168-A do Código Penal, apropriação indébita previdenciária. Pessoal, ele está na parte dos crimes contra o patrimônio, mas esse crime, na realidade, ele tem um viés tributário, porque o financiamento da Seguridade Social, e a Previdência Social, que é, né, uma das vertentes da Seguridade Social, é feito através de tributos, contribuições para a Previdência. O sujeito contribui de duas maneiras. Ou ele contribui propriamente, ou ele está obrigado, além de contribuir por si, também recolher a contribuição de terceiros. Se você contratar uma pessoa para trabalhar na sua casa, um empregado doméstico, por exemplo, você vai ter que registrar naquele site lá do governo, né? E todo mês vai gerar o contra-cheque dela para você. E lá já vai estar dizendo o total que você tem que pagar de tributos. Dentro desses tributos tem a contribuição sua como empregador e tem a contribuição dela. A contribuição dela é descontada no salário que ela vai receber e o salário líquido dela vem sem isso. Estão entendendo isso? Então, vejam bem, pessoal, a sua parte é sua. A parte dela, você desconta dela. Estão entendendo isso? Você já paga com menos aquele valor. Estão entendendo isso ou não? A apropriação indébita previdenciária é o sujeito deixar de repassar à Previdência Social o valor que ele recebeu de terceiros. Isso se dá quando ele é empregador, se dá quando ele, né, faz pagamento de autônomo, se dá em várias hipóteses, tá? Hipóteses em que ele...